Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco das páginas 84 até 86 do 8º ano. O nosso assunto desse capítulo vai ser expressões algébricas e equações e proporção, e a gente vai começar com as expressões algébricas que aparecem ali da página 84 até 86. Expressões algébricas já foram vistas nos outros anos. Por exemplo, lá no 6º ano, quando a gente estava aprendendo a área de um quadrado, a área de um retângulo, apareciam letras, né? Eu tenho que multiplicar a base vezes a altura para conseguir chegar no valor da área. Aquele A e aquele B são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que misturam letras e números. Então, toda a equação que a gente resolveu no 7º ano era uma expressão algébrica. Só que a gente estava procurando valores específicos para chegar no resultado daquela equação. Expressão algébrica é um pouco maior do que equação, porque ela não necessariamente a gente precisa dar um valor para resolver, para ter uma resposta para elas. Por exemplo, aqui a gente olha o primeiro exemplo, 5 mais x. Essa expressão algébrica ela é composta pelo número 5 e pelo x, e está sendo somado 5 mais o x. A gente precisa saber o valor do x? Não. Simplesmente é aquela expressão ali, é como se fosse uma frase no português, só que a gente não está perguntando qual é o valor do x. Isso, quando a gente está perguntando qual é o valor do x, a gente precisaria ter uma igualdade para transformar isso numa equação. Então, a expressão algébrica é um pouco mais fácil, porque ela não precisa, a gente não precisa estar encontrando o valor do x, é simplesmente a expressão. Aqui do lado tem mais uma expressão, no caso 7x menos 2. Quem que é a nossa parte literária? Quem que é a nossa letra? A letra vai ser o x. E esse 7 aqui ó, significa 7 vezes o x. Não tem um pontinho, mas toda vez que eu tenho um número grudado na letra, significa que aquele número está multiplicando aquela letra. E aí é 7x menos 2. Então a gente tem letras e números nessa expressão. Ali do lado a gente vai ter mais uma expressão. 5n mais 1. Novamente, o 5 está multiplicando o n. Então quando a gente atribuir um valor para esse n, vai ser 5 vezes esse valor mais 1. Aqui a gente tem uma outra expressão agora que mistura duas letras. A gente tem a ao quadrado mais o b. A gente tem o valor do a? Não tem. A gente tem o valor do b? Não tem. Precisa ter? Não. A menos que eu pergunte qual é o valor do b, qual é o valor do a, não tem nenhuma pergunta para ser respondida aqui. Certo? Vamos olhar essa última expressão que a gente tem ali. Aquela expressão apareceu para a gente lá no 7º ano, quando a gente estava resolvendo para descobrir os números, o número das diagonais de um polígono qualquer. A gente fazia n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Inclusive, essa fórmula apareceu para a gente na revisão do começo do ano. Então, a ideia de expressão algébrica já... desde que a gente, do meio do 7º ano ali para frente, a gente começou a ver isso o tempo todo. Então, uma equação é uma expressão algébrica, só que está sendo envolvido uma igualdade. Por isso que a gente está resolvendo qual é o valor do x. Aqui, na expressão algébrica, não precisa resolver o valor do x, a menos que eu pergunte, a menos que eu transforme isso numa equação. E também vai ter a possibilidade da gente dizer qual é o valor do x, e a partir daquilo ali a gente tem um valor numérico para aquela expressão. Vamos pegar então o exemplo aqui ó, dessa primeira expressão que a gente tem, o 5 mais o x. E eu vou dizer que o nosso x vai valer 2. Então aqui ó, vou escrever x vai ser igual a 2. Ok, se o x é igual a 2... pegando 2 e aplicando nessa expressão aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o valor do x por 2. Então vai ficar 5 mais 2 e o resultado vai ser 7. Então, quando eu atribuo o valor 2 para o x nessa expressão aqui,
o resultado o valor numérico dessa expressão vai ser 7, porque quando 2, substituindo aqui no lugar, fica 7. Eu poderia atribuir outro valor? Sim, eu poderia atribuir outro valor. Por exemplo, eu posso dizer que o x vai ser igual a 6. Vamos ver o que acontece. Com o x igual a 6, eu vou substituir aqui em cima, vai ficar 5 mais o 6, e isso vai ficar igual a 11. Então, eu posso ter mais de um valor numérico atribuído a uma expressão algébrica. Então, cada valor que eu atribuir para o x vai me dar um novo valor numérico associado àquele valor que a gente escolheu. Tá? Então, as expressões algébricas são termos mais gerais, e quando eu falo em valor numérico, significa eu estou atribuindo um valor para aquela letra que está aparecendo. A partir disso, vocês podem resolver os exercícios que aparecem lá na página 86 do livro. É isso.